Olá, pessoal! Mais uma vez, né? Estamos reunidos para poder tratar de mais um desbloqueio. Hoje nós vamos tratar sobre o imediatismo. Lembrando aí, né? Meu nome é Raquel. Estamos nesse processo de libertação da nossa mente de alguns bloqueios que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, hoje é esse tema. Estou muito feliz de estar com vocês mais uma vez e junto comigo hoje, novamente, minha amiguinha do coração, a Lelezinha, tá? E eu vou deixar um espaço para ela se apresentar para vocês, conversar um minutinho com vocês para a gente começar. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, bem-vindos a essa nossa live, onde nós vamos falar de mais um tema, né? De desconstrução, de limpeza, de melhora, né? Para as nossas vidas aí. Então, gratidão, Raquelzinha, por estar aqui, gratidão a vocês por estarem conosco agora, posteriormente, né? E que a gente possa refletir e a cada dia nos curando, né? Um pouquinho de cada vez até a gente realizar a cura completa dessas nossas feridas aí interiores, né? Vamos lá, Raquelzinha? Vamos lá. Então, pessoal, lembrando mais uma vez aí, né? Meu canalzinho se chama Consulte Educa, o da Alessandra Educação em Movimento. Nós estamos sempre postando, né? Nós estamos gravando os vídeos juntas e sempre vai ter no meu canal e no dela também, né? Mas vai ter algumas coisas que vão ser especificidades da Alessandra, outras minha, né? Então não deixe de seguir, né? De se inscrever nos nossos canais, se achar interessante, né? Compartilhar com outras pessoas que precisam também estar ouvindo um pouquinho do que a gente está falando, né? Que a gente possa contribuir com elas também. E, mais uma vez aí, lembrar que vocês podem estar se comunicando conosco, né? Através dos comentários que ficam aí. A gente, mesmo que passe um mês, 2 meses, quando você assistir, você sabe que pode entrar, fazer comentários, que a gente recebe a notificação aqui. Para a gente vai ser um prazer conversar com vocês, né? A gente ouvir o que vocês têm a dizer, algo para acrescentar, para a gente aprender com vocês também. Se tiver alguma pergunta, então fiquem à vontade para interagir com a gente, tá bom? Eu vou colocar a apresentação. Então, aí é o nosso tema de hoje, imediatismo, né? Tem alguém aí que é imediatista, que quer as coisas para ontem, né? Nem para hoje, né? Eu queria para ontem. E quem que é o imediatista, né? É aquele que acabou de plantar a semente e já quer colher os frutos imediatamente, né? Não espera o processo, não espera o tempo. Então, é aquele que quer receber o resultado sem ter feito praticamente nada, ele quer a coisa muito rápido. E aí, a gente começa tratando esse assunto falando que a gente precisa treinar. Treinar o quê? Treinar o nosso corpo, treinar a nossa mente. Quando a gente fala de treinar o corpo, a gente não pode ter desânimo, né? E costuma o corpo da gente ter preguiça. Eu creio que a maioria, né? A gente às vezes vai ficar um pouco indolente ali, né? Nossa vida. E a gente, para poder conseguir fazer as coisas, sair do lugar, a gente precisa se movimentar e mandar embora esse desânimo. Precisamos ter um corpo treinado, ele precisa ser forte. Para que o espírito consiga comandar, né, o nosso corpo, a gente tem que também treinar nosso corpo. Um corpo fraco, um corpo doente, com um corpo fraco e doente é mais difícil. Então, a gente tem que treinar. E o que seria esse treino do corpo? É cuidar de tudo, desde a alimentação, a exercício físico. E a alimentação com exercício físico está muito ligada, né? Eu achei tão interessante ter ouvido o que eu ouvi. Mas ele precisa de fazer exercício físico todo dia? Não precisa. A hora que fala que não precisa, o pessoal fica, nossa, que delícia. Não preciso fazer exercício todo dia, não. Que beleza, estou livre. Não, é assim. Se você não comeu no dia, você não precisa fazer exercício físico.
Mas se você tiver comido, você tem que treinar, tem que fazer exercício físico. Eu vou falar a palavra que do nosso meio mineiro aqui, foi uma chulapada. Chulapada. Na orelha. Ah, que delícia, então precisa fazer exercício todinho, não precisa, não, desde que você não coma. Então, assim, é interessante, né? A gente come todo dia. Então, se a gente está colocando para dentro, a gente também tem que suar isso, queimar esse negócio. Então, muito interessante. É necessário que a gente treine nosso corpo para que a gente tenha força, para que ele possa ir no ritmo do nosso espírito, da força do nosso espírito. E aí, então, existe muito, né, da pessoa imediatista falar, eu quero receber isso, eu quero ter tal situação, eu quero ganhar 1 milhão. Nessa aula aqui fala muito da gente conseguir, principalmente a questão dos bens materiais, né? Falar, com o meu esforço, com o meu trabalho, eu quero isso, eu quero uma casa muito boa, eu quero um carro do ano, a gente quer várias coisas, né? Mas para a gente poder conseguir as coisas que a gente almeja, neste momento aqui, eu estou falando de bens materiais, das riquezas materiais. A gente precisa se esforçar, trabalhar por isso. Aí a gente fala, né? O imediatista fala, eu quero, mas ele quer sem ter treinado. Eu quero, mas é sem pagar o preço. E tudo que a gente vai conseguir na vida vai depender da carga de energia que a gente colocar. Então, a gente precisa anular em nós mesmos a questão de querer recompensa imediata. Lembrando da última live, onde a Alessandra falou sobre os vícios, né? Normalmente a gente busca satisfação imediata de qualquer coisa, né? Nossa, eu quero sentir prazer agora, prazer na comida, prazer de estar com a pessoa, vários prazeres, a gente quer isso imediatamente. Mas a gente, para poder receber, né, aquilo que a gente quer colher, quando a gente planta, demora um tempinho para colher. Não é plantar hoje e amanhã já poder colher. Então, é um pouquinho mais lento esse processo. Eu falei de riquezas materiais, mas existem também, né, o que a gente quer angariar de conhecimento, de sabedoria. Para tudo isso também é necessário esforço. Eu não viro uma pessoa sábia da noite para o dia. Então, tudo que a gente quiser receber, né? Digamos que a gente quer ser ou que a gente queira ter, a gente precisa se esforçar para isso, trabalhar para isso. Então, gente, o sucesso das pessoas vai vir, sim, mas ela vai vir do trabalho diário, do esforço dia a dia. Às vezes a gente pode chegar um pouco mais rápido, né? Como? Como que a gente chegaria mais rápido? A gente decidir as coisas mais rápido, fazer mais rápido, corrigir mais rápido, tem como acelerar o processo, sabe? A gente ir aprendendo no dia a dia, pegando o código das coisas, sabendo que a gente, quando faz, a gente tem mais possibilidade de êxito, mas que quando a gente faz, a gente também erra, mas só que a gente fazer isso tudo, ó, primeiro tomar decisões. É difícil tomar decisão, não é uma coisa muito fácil, a gente pesa para um lado, pesa para o outro, a gente pesa as situações e volta atrás, né, Alessandra? A Alessandra tem visto aí as minhas indecisões, eu faço isso? Eu não faço? Depois eu falo, não vou fazer. Faço um pouquinho. Eu acho que eu vou fazer. Eu tenho que mudar para determinado lugar ali. Nossa, eu tenho que mudar mesmo, mas eu vou mesmo ou não vou? Eu alugo ou eu mudo? Gente, é difícil tomar decisão. Então, a gente tem como ir mais rápido. A nossa caminhada tem como ser mais rápida, mas a gente precisa de ser uma pessoa que decide rápido, não pode ficar em cima do muro, sem saber se vai ou se não vai, isso vai te empacar. A gente tem que fazer rápido e a gente vai errar. E errou, corrige rápido, que aí a gente vai conseguir caminhar com certeza mais rápido. Mas ir mais rápido, acelerar o processo, não significa que a gente vai pular etapas. Existem coisas que têm o seu período natural, né? E aí a gente não pode pular etapas.
Isso é muito importante. E aí, quer falar alguma coisa, Alessandra? Se quiser, pode me interromper. Quando você estava falando aí da questão do processo, né? Uhum. Não tem como a gente pensar assim que tudo é imediato na vida. Se a gente for observar, tudo na vida tem processo, né? Deus, para criar o mundo, não criou imediatamente. Ele foi criando por dias, cada coisa no seu tempo, né? Existiu um processo, uma ordem para as coisas acontecerem, né? Como a Raquelzinha disse, a gente às vezes pode querer ir mais rápido, sim, mas daí vai exigir bem mais esforço e dedicação sua. Por quê? Vamos pensar no exercício físico. Se eu quero um corpo sarado, eu entro numa academia. Vou fazer musculação, vou fazer spinning, vou fazer tudo quanto é atividade que tem lá dentro, né? Para atingir o meu corpo sarado. Só que eu vou conseguir que o meu corpo fique sarado em uma semana? Não. Nem que eu tome aquelas bombas lá, não vou conseguir em uma semana. É processo. Até porque, se eu extrapolar também com a ingestão dessas coisas aí que ajudam, né, nesse processo, eu posso até atrasar o processo, porque eu posso arrumar uma coisa pior para mim, né? Então, como a Raquel falou, a gente precisa de muita sabedoria quando a gente vai buscar as coisas e ter paciência, porque nada nesse mundo é imediato, nada acontece imediato. Tudo é uma construção, existe processo, existe etapa, e existem os fracassos, que a gente também tem que estar preparado para isso, porque nem tudo são só flores, né? Mas o fracasso é mais um degrau para você continuar subindo. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso mesmo. E não dar muita atenção para os outros que os outros vão falar, se importar que os outros vão falar. Raquel vai falar disso daí, não sei se ela vai lembrar da abordagem do barco, mas é bastante legal essa abordagem dele. Mas é isso, prestem atenção nos processos e cumpram as etapas. Porque se você não fizer isso, você não consegue. Você vai ficar frustrado, né? Vai falar não se sentir merecedor e vai desistir. E não é esse o propósito. Então é muito importante a gente entender isso. Uhum. Então, e aí o cérebro da gente, ele tem que estar debaixo de um governo, que quem governa é o quê? É a nossa alma, é o nosso espírito. E a gente precisa de anular a questão das recompensas imediatas. Normalmente a gente faz coisas que nos dão recompensas muito rápidas, né? Pensar aí na questão dos vícios que a Alessandra falou na nossa última conversa, né? E a gente precisa se desconectar. A gente tem que aprender a resistir a essas recompensas imediatas. Por exemplo, você a gente falou até na última aula, geralmente a gente está precisando, está meio triste, você come um chocolate que gera endorfina. Você tem uma recompensa quase que imediata. Acabou de comer chocolate, te dá uma sensação de alegria, né? Por conta que libera endorfina. Muitas vezes a gente costuma buscar essas coisas que nos dão essa sensação aí, né, de recompensa imediata. Às vezes a pessoa busca num cigarro, numa bebida, na coisa doce ou no alimento. Então a gente tem que procurar a fazer um exercício, né? E aí a gente primeiro traz uma mensagem para vocês aí, antes da gente falar da questão do exercício. São 3 coisas aqui que a gente precisa. A gente precisa de conhecer quais são os bloqueios que a gente tem, quais são os problemas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desconstruir, que é o que a gente tem feito. A gente está trabalhando dia a dia com vocês, de alguns bloqueios, são vários os bloqueios que a gente tem. Então, a gente tem que, primeiro, identificar quais são esses bloqueios na gente e ir desconstruindo um a um. Depois disso, a gente precisa buscar o conhecimento, né? No caso aqui do imediatismo, é retirar essas recompensas imediatas, trocar elas por uma outra lista, que a gente vai falar agora mesmo. A gente tem que buscar o conhecimento. E
para fechar essa situação, depois da busca pelo conhecimento, é a gente trazer realmente, angariar a questão da sabedoria. E a sabedoria a gente vai conseguir a partir do momento que a gente vai testando, a gente vai colocando em prática. Então, tudo que a gente for fazer vai depender da carga de energia que a gente coloca. Então, para isso, a gente gostaria de falar com vocês. Vamos fazer uma analogia aí da questão do barco, né? Vamos pensar que nós estamos aí na vida, né? E nós temos um barco. Vamos falar que tem gente que tem um jangada, tem gente que tem um barco, tem quem tem um navio, tem quem tem um Titanic, quem tem um submarino, cada um tem algo para poder... Depende da sua mente, né? Do tamanho. Depende do tamanho da mente, cada um tem uma forma para ir, né? Mas independente da forma que seja, você tem uma forma para ir, e isso pode ir crescendo. Mas independente do barco que você usa, né, para poder chegar no seu objetivo, no seu propósito, a gente vai identificar nesse barco três itens aqui. Um é o capitão. O capitão é quem? O capitão sou eu que governo o barco. Mas existe também, dentro dessa nossa embarcação, né, o macaco e o bicho-papão. Então, o que seria o macaco? O macaco é a distração, é o sequestrador de tempo. Seria o quê? Sequestrador de tempo, sequestrador de vida, seria aquelas amizades que a gente tem que nos distrai da rota. O macaco é aquele que chama, vamos sair para beber, vamos sair para fazer isso. Então, assim, é aquela pessoa que te tira da rota, né? Às vezes você está... Vamos pensar até numa coisa mais séria, na questão do casamento, um amigo ou uma amiga te chama, não, vamos sair, vamos curtir, vai te desviar daquele caminho que você já tinha escolhido para a sua vida, né? Então, junto na nossa embarcação é a gente que governa, mas a gente pode momentaneamente dar o poder ali por uma distração, que a gente chama aí de macaco, que vai te tirar da rota. E também existe aí a figura que foi dado o nome de bicho-papão, que seria o quê? Aquelas pessoas de quem a gente tem medo, né? Seria aquelas pessoas para quem a gente bate a continência. E existem essas pessoas também na nossa vida, né? Que a gente, ao ouvi-las, a gente se atrasa, né? Desvia da rota, ou então a gente se atrasa. E as pessoas que a gente costuma colocar como uma pessoa que você ouve muito, né? Às vezes os pais, às vezes o pai ou a mãe, um irmão mais velho, ou então até um patrão, por você falar, nossa, esse aqui, você coloca a pessoa numa altura tão grande que aí você tem medo. E aí se a pessoa fala, nossa, você não pode fazer isso, não, você ouve, você vai ficar atrasado no seu caminho. Quer falar, Alessandra? Eu pensei que você queria falar. Eu lembrei Pode falar. do dia dessa analogia, foi muito interessante, porque a gente tem um grupo, né, de transbordo da mentoria, e aí uma menina que era super participativa, ela saiu do grupo, assim, né? Aí uma das administradoras comentou, ficou chateada, porque que ela saiu do grupo, né? E o que será que aconteceu? Falei, gente, vai ver que tinha muito grupo, ela resolveu sair, né, e tal. Aí a outra ficou lá, insistindo nesse assunto, nós, falando, né, deixa pra lá. Ah, não, mas eu vou falar com ela. Aí eu peguei, foi no dia dessa mentoria, desse tema, imediatismo. E esse negócio do macaco ficou batendo muito forte na gente, né, Raquel, durante o dia. Aí eu peguei e escrevi no grupo, será que ela achava que a gente era os macacos do barco dela e já jogou nós para fora? Então, assim, é muito interessante essa analogia, gente. Se a gente for olhar, a gente tem muito macaco dentro do barco que você está precisando jogar fora, tirar eles, dar o chutão e vaza. Vaza que não deve ser, não. Isso acontece mesmo. Essa analogia ela é engraçada, mas ela é muito coerente. Verdadeira. Muito verdadeira. Então, a gente tem que ter olhos para ver, né, Alessandra? Que às vezes a gente se habitua tanto, né? A gente está cheio de macaco pendurado. E não vê que tem pessoas tentando nos desviar da nossa rota, né?
E aí vem a questão da gente saber identificar muito bem, né, qual que é o propósito na nossa vida e o que é uma proposta, Sim. né? E aí a gente não pode trocar propósito por proposta nunca. O que é ser o propósito? Propósito é um sentido para a nossa vida, é uma visão que eu tenho, é um sonho, é uma decisão, é uma coisa forte. Proposta é algo que qualquer outra pessoa pode fazer para a gente, uma sugestão, uma oferta, mas só que quem tem propósito não aceita qualquer proposta. Então, Não. a gente tem que ter os olhos bem abertos para isso aí. E aí, é importante, assim, nosso tema, ele é, assim, não tem tanto aquilo para a gente estar desenvolvendo, para estar falando, mas, assim, fica muito claro aqui que a gente sempre pensar que imediatismo, a gente querer ter uma coisa assim muito rápida, um resultado muito rápido. E normalmente quem pensa assim, quem quer assim, que somos todos nós, a gente procura coisas que são mais rápidas e às vezes elas não são as melhores, né? A gente categorizar isso como propostas. A gente aceita propostas para poder ter uma recompensa rápida. E a gente esquece nosso propósito. Então, assim, uma tarefinha muito legal da gente fazer, que a gente propõe aqui para vocês, é pegar aí novamente uma folhinha A4, dividir ela ao meio e colocar de um lado lista de coisas que você vai deixar de fazer. Você nem coloca deixar de fazer, que eu deixei. A partir do momento que você deixou, hoje, se você decidiu, hoje você já não faz mais. Então, uma lista de tudo que você vê que está te empatando, que é distração do seu caminho, que está atrasando, você vai colocar uma lista dessas coisas, e no outro lado, que coisas que você vai colocar no lugar. Porque a gente, para poder tirar algo da nossa vida, a gente precisa colocar outro no lugar, porque senão não é fácil. Então, é uma forma que a gente utiliza, né, para poder a gente conseguir sair. E isso vai precisar de um esforço diário, a gente tem que ser dedicado para poder fazer isso. Aí a gente pode dar alguns exemplos, por exemplo, eu todo dia, por exemplo, vamos supor, eu fumo. Como que eu tiro o fumo da minha vida? Eu vou tirar isso, vou colocar outro no lugar. Eu não sei o que poderia colocar no lugar, não. Vou falar de outra, da Coca-Cola. Eu vou falar da Coca-Cola porque eu bebia. Então, Beber água. No caso do cigarro, você vai beber água. Toda vez que me dá vontade de fumar, vou beber uma garrafinha de água. ah, eu, no lugar de coca, consegui colocar água com gás. Nossa Água com vida, mas gás. é muito mais gostoso. E eu consegui fazer isso. Eu tinha dificuldade, não era nem só a coca. Era o Guaraná, a Fanta Uva, Refrigerante, né? é Você gosta. Eu tenho refrigerante. Eu acho que é dificuldade de mais deixar. pelo prazer do gás. E o refrigerante tem muito doce. Então, É, aí, a partir do momento que eu consegui beber água com gás, que tem aquele prazer é o gás. Então, eu consegui tirar o doce dos refrigerantes em si. A gente fala Coca-Cola, mas para mim é qualquer refrigerante mesmo. Outra coisa, você dorme até mais tarde e aí procurar estar colocando no lugar, ao acordar mais cedo, outras coisas que vão te trazer benefício. Fazer um exercício físico, vamos supor, acordando mais cedo aí, fazer uma vibração, fazer uma meditação. Então, assim, vai ser difícil, não vai ser muito fácil fazer isso, sabe? Porque a gente trocar uma coisa que já quase que virou um hábito na vida da gente e que dá prazer, né? Tirar isso, colocar numa lista, tirar e colocar outras no lugar. De imediato, não vai te trazer uma satisfação imediata, mas a longo prazo, né? Isso vai te tornar uma pessoa forte, mais resistente, né? Com mais possibilidade de atingir seu propósito. E dando um passo de cada vez, com certeza a gente vai conseguir, não é só vocês, nós, né? Nós vamos conseguir. E a gente está fazendo esse exercício, já tem mais ou menos quase 2 meses, a gente tem conseguido, né, Alessandra? A gente tem conseguido ver sim, resultado, tem conseguido ver resultado sim, é mesmo. isso aí mesmo. Muito levando para isso que a Raquel terminou de falar, quando a gente fez a analogia da questão do corpo, né, que para você conseguir uma boa forma física, você não consegue em 5 dias, em 7 dias,
E é tão simples, hoje eu consigo ver com tanta naturalidade e simplicidade, porque, por exemplo, vamos pensar na natureza, né? Tudo na natureza tem um processo para acontecer, né? Nada acontece imediatamente. E, por exemplo, o bambu, né? O bambu tem uns bambus que eles crescem rápidos, mas que eles não têm raiz profunda. E o bambu chinês, ele demora 5 anos, né, para poder nascer. Agora vamos pensar numa árvore de tâmara, uma tamareira, né? Ela demora 100 anos para atingir o tamanho dela. 100 anos, né? Então, assim, tudo tem processo. Tem umas coisas que são mais rápidas, que não são tão demoradas, mas existe o processo, né, as etapas. E tem outras que elas são mais longas, que a gente já falou disso também, que é um projeto, né? A diferença de projeto e de rotina. Então, assim, se a gente for pensar, a gente parar e analisar o que é o nosso desejo, e aí, a partir disso, você definir a rota que você vai tomar, como que você vai fazer para chegar, elaborar um planejamento, você vai ver que não vai ser imediato, mas pode ser a curto, a longo ou a médio prazo. Então, a gente tem que ficar atento com o quê? Com os macacos, com os bichos-papão, porque vai aparecer muito macaco para pendurar no seio, os bichos-papão, isso não vai dar certo, não é esse o caminho, você está doido, não continua fazendo isso. E aqui entra o quê? O propósito que a Casinha falou. Porque quando você tem um propósito, e o propósito geralmente é uma coisa muito forte que ela falou, geralmente não, é de Deus, né? Deus colocou no nosso coração, quando é um propósito, não tem nada que te dizer dele. Pode vir macaco, pode vir bicho-papão, pode vir o que quiser, né? Que você continua. Joga todo mundo, tira todo mundo do barco e você fala que sou eu que mando, eu sou o capitão do meu navio, eu governo aqui. E parte. Então, é essa convicção, e quando sempre a gente fala, vamos olhar para dentro, vamos analisar, faça os exercícios, né? É com esse propósito, gente. É com esse propósito, porque a gente não. Se você tem o propósito de ficar milionário, você não vai ficar milionário da noite para o dia. A não ser que você jogue na Mega Sena e ganhe, que a possibilidade é de 1.000.000, né? Mas, como diz o Pablo, é melhor a gente ser a Mega Sena do que ganhar a Mega Sena, né? Isso. E ser a Mega Sena é a gente ser dedicado e dia após dia, né? Exatamente. Mas, assim, se está dentro do seu coração, vai, faz, não importa o que os outros vão falar. Faz, só faz, que vai dar certo. É isso aí. Entre todos aqueles drives que a gente vai falando. Se Deus te deu a visão, Ele dá a provisão. Se você tem fé, você põe o pé, que Deus põe o chão. O que mais, Raquelzinha? Quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Eu sou o governante, eu sou reinante, eu governo a minha alma, o dinheiro é meu escravo. Quando a gente quer, tudo no universo conspira ao nosso favor. É, tem que lembrar dessas coisas. Então, é o que eu e a Raquel está conversando sobre isso hoje, a respeito de conhecimento, né? A gente está estudando, nós estamos adquirindo conhecimento. Para chegar a ter a sabedoria, como que a gente vai chegar nisso? Aplicando o nosso conhecimento. Porque se a gente ficar só aprendendo, 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 sem colocar a prática, o que nós vamos poder contar para vocês aqui depois? Nada. Né? Tem nenhuma história para contar. Não tem história para contar. E eu quero ter muita história. Eu sou minha história. Contar vários e vários detalhes. Né? Muito bom. Bom, então é isso, pessoal. Foi pequenininha, né? Nossa reuniãozinha de hoje, mas muito produtiva, né? E dá pano para manga para a gente pensar. Então, que vocês possam refletir, como nós estamos refletindo aí, né? Como que está a nossa vida, o que a gente está querendo tão rápido, o que a gente anda fazendo para ter essas recompensas rapidinhas aí, e que às vezes não vale a pena, né? A gente saber identificar mesmo o que é o nosso propósito e o que são propostas. E a gente trabalhar firmemente, com dedicação, com muito esforço aí,
para consolidar o nosso propósito. Então, identificar aí com clareza qual que é o propósito da sua vida, por que você está aqui, né? Por que nós estamos aqui, o que é esperado de nós. É isso aí. Então, é que a gente espera que cada um faça. Quando puder, né, comente, converse com a gente, vamos trocando ideias, trocando figurinhas aí. Não deixem de comentar, que a gente vai aprender muito uns com os outros, viu? No mais, da minha parte, agradeço muito a participação de todo mundo. Obrigada, Alessandra, por estar junto na caminhada, né? Por ter me convidado, na verdade. Tamo junto. A idealizadora é você. Então, muito obrigada, pessoal. Ó, um prazer estar com vocês. Muito agradecida pela presença de cada um aí. E a gente se encontra em breve novamente. É isso, pessoal. Gratidão. Muito bom estar aqui com vocês. Gratidão, Raquelzinha. Sempre um prazer a gente estar falando disso, transbordando, né? E aprendendo, sempre ensinando, sempre aprendendo, aprendendo e ensinando. É esse o nosso lema. É isso, pessoal. Um grande beijo para vocês e até breve com o nosso próximo tema. Aguardem. Aguardem. Tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau.